Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. O desenvolvimento da cultura do algodão em toda a cadeia foi o foco do 14º Congresso Brasileiro do Algodão, realizado em Fortaleza essa semana. E durante o evento ficou claro que tecnologia e pesquisa impulsionam a produção. O Brasil é uma potência na produção de commodities e produzir cada vez mais sem expandir a área, com sustentabilidade, é um desafio que o Brasil tem encarado nos últimos anos. Por isso, a pesquisa e a ciência têm papéis fundamentais na busca do desenvolvimento de novas tecnologias. A inovação pode passar por novos produtos, novas moléculas, pode passar por novas soluções, inclusive digitais, pode passar por ferramentas de monitoramento e pode passar por soluções que conseguem mudar o operacional e levar uma inovação para o agricultor. Cada vez mais essas tecnologias podem ser usadas para trazer índices e métricas, para a gente mostrar a questão da sustentabilidade de várias cadeias produtivas. E no algodão também a gente vem discutindo isso, como usar essas tecnologias, o blockchain, por exemplo, para garantir essa rastreabilidade. É bem interessante que é reconhecido no mundo inteiro que a agricultura do Brasil é baseada em ciência e por isso é o reconhecimento do papel da Embrapa para o desenvolvimento da nossa agricultura brasileira. A Embrapa desenvolve também vários programas para alavancar o agro brasileiro, seja em questões como rastreabilidade ou sustentabilidade. A Embrapa tem um programa que é o Sistema de Agrorastreabilidade, o CIBRAAR, que a gente já desenvolveu para várias cadeias. Acabamos de lançar o arroz rastreado na Expo Inter e agora a gente vem discutindo tanto com a cadeia de algodão como de aves. A gente já desenvolveu para o açúcar e aí ampliando esse tipo de tecnologia aí para avançar cada vez mais, para ajudar a trazer esses números, que é tão importante para a gente mostrar o quanto a nossa agropecuária é sustentável. O 14º Congresso Brasileiro do Algodão, realizado em Fortaleza, no Ceará, trouxe à tona também temas como a agricultura digital e regenerativa. A gente fala muito que a agricultura digital é como se fosse entregar uma lupa para o produtor e ao invés de olhar a unidade do talhão, ele vai começar a olhar unidades menores dentro do talhão, que exigem um manejo mais específico, mais customizado e conseguir de fato customizar esse manejo para aumentar a produtividade. A agricultura regenerativa é completamente possível, é algo que é alcançável por todos os produtores que queiram fazer isso, mas é algo de longo prazo, É aquele produtor que quer resolver o problema pela raiz, quer atacar a causa dos problemas. Então a gente aconselha outros produtores também a entrarem na agricultura regenerativa, tratando uma melhor fertilidade, uma melhor saúde de solo e com isso, a longo prazo, você vai ter um sistema mais resiliente nas secas ou quando tiver um excesso de chuva, porque o seu solo vai ter mais vida, vai ter mais capacidade de resiliência. Para continuar crescendo, é preciso costurar os fios que tecem a cadeia. Por isso, todos os elos marcaram presença no Congresso. E onde se reúnem muitos produtores, formadores de opinião. Então, é uma feira super importante para nós da Mosaic estarmos presentes para networking, para fortalecer relacionamento, para a gente entender quais as necessidades dos produtores. Então, por isso a importância desse congresso. A gente vê o progresso que houve nas diversas áreas do agro, do pequeno agricultor, do grande agricultor, das culturas olerícolas, das culturas de soja, algodão, milho, se deve a isso, a uma cadeia que se estruturou. Isso não é uma coincidência, por isso que o Brasil se tornou o maior produtor mundial, não só de algodão, mas de soja, de carnes. O setor agro, que é muito estruturado, isso aqui é um exemplo disso. É onde você tem, desde quem está desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo soluções, até quem usa, passando por todos esses elos. E se depender da nova geração, o futuro do algodão e da agricultura brasileira está garantido. O que você mais gosta na roça? De plantar e colher e passar defensivo, de plantar. E que cultura? É soja, é milho? Vou te falar, soja, milho e gergelim. E o algodão, o que você está achando do algodão? O algodão é muito fofinho, eu tô achando muito fofinho, muito grandão também, que ele
tamanho do pé. Eu nunca vi, só vi um pouquinho de algodão, mas nunca vi tanto algodão assim. Parecem nuvenzinhas também, não parece? É, parecem. E algodão doce também. Uma pesquisa da Embrapa indica o momento certo e a quantidade ideal de água para a irrigação do trigo no Cerrado. No Distrito Federal, a produção de trigo vem aumentando a cada ano. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, nós tivemos 7.000 hectares de área plantada na safra de julho de 2024, um aumento de 81% em relação a 2023, que foi de 3,4 mil hectares. De acordo com os últimos dados da Conab, o DF produziu mais de 25 mil toneladas de trigo. E para quem utiliza o sistema de irrigação na lavoura, tem uma novidade. Pesquisadores da Embrapa definiram o momento ideal para começar a irrigação, utilizando a quantidade certa de água e mantendo a produtividade no campo. Uma das cultivares estudadas foi a BRS 394, que se destaca pelo alto potencial produtivo, curto ciclo de produção e excelente qualidade para a indústria de panificação. Jorge Antonini é um dos responsáveis pela pesquisa. Então essa pesquisa ela trouxe novos parâmetros para a irrigação adequada na produção de trigo? Sim. Logicamente que todo tipo de solo tem uma capacidade de armazenamento de água, né? E é essa capacidade de armazenamento de água que nós temos que administrar em cada irrigação. A gente chama capacidade de água disponível, chama CAD do solo. Então, o que foi desenvolvido? Nós desenvolvemos uma pesquisa onde nós chegamos à conclusão que quando 40% dessa capacidade de armazenamento de água do solo é consumida pela cultura, nós temos que voltar a irrigar novamente. Por quê? Porque se não for irrigado novamente, a planta vai começar a ter dificuldade para extrair água do solo. Porque o solo, à medida que ele perde água, essa água vai ficando cada vez mais fortemente retida no solo. Se nós deixar passar desse ponto, a planta poderá prejudicar a sua produtividade. Então a gente definiu, em função dessa planta, que é o trigo, o momento de irrigar, que é quando gastar 40% da capacidade de água disponível do solo. O pesquisador destaca a importância do conhecimento e da tecnologia como aliados do produtor rural. O uso de tecnologia facilita, né, ao produtor, porque ele pode usar tecnologias que lhe dê segurança na produção, que ele de fato venha produzir, porque a agricultura ela demanda de muitos insumos, né? Como por exemplo a água é um insumo, mas para você ter a água na agricultura você precisa de outro insumo que é a energia, né? Que também é muito cara. Então toda essa tecnologia ela tem que ser muito bem preparada de forma que o produtor possa utilizar para aumentar a produtividade, né? E ter lucro. Que é o mais importante, né? E com sustentabilidade. E com sustentabilidade, não resta a menor dúvida. Os preços do café Conilon atingiram patamares jamais vistos e os impactos do clima devem continuar favorecendo a alta nos preços também para o arábica. Segundo uma pesquisa da agência de notícias britânica Reuters, os preços dos contratos futuros do café arábica e robusta, o Conilon, na Bolsa de Londres, devem encerrar 2024 mais altos do que agora. Um dos motivos se deve ao temor de redução da oferta por conta do clima. Os preços do café arábica devem subir para 2,60 dólares por libra-peso até o final do ano, de acordo com a previsão da pesquisa. Para o café robusta, a expectativa é de que os preços terminem o ano 4% mais altos, a 4.750 dólares por tonelada. Isso colocaria os preços do robusta em um nível mais alto em pelo menos 16 anos. O levantamento da Reuters mostrou ainda que a oferta do café deverá ficar mais restrita durante a temporada de outubro de 2024 a setembro de 2025. A previsão é de que a produção poderá superar a demanda em apenas 150 mil sacas. A principal razão para essa queda é a incapacidade do Vietnã, o maior produtor mundial de robusta, de produzir a níveis superiores a 30
30 milhões de sacas como em anos anteriores. As previsões da pesquisa indicam que a produção do Vietnã será de 28 milhões de sacas no ano safra 24-25. Embora questões climáticas estejam no radar do mercado, a pesquisa da agência estima que a produção do Brasil aumente. A projeção divulgada pela Reuters é de cerca de 70 milhões de sacas no ano safra de julho de 2025 a junho de 2026, contra 68 milhões na safra 24-25. O Record News Rural acompanha de perto os impactos dos incêndios que atingem o Brasil. No estado de São Paulo, desde a semana passada, mais de 8.000 propriedades foram tomadas pelo fogo. A lavoura de cana-de-açúcar foi uma das mais comprometidas. Foram mais de 100 mil hectares de canaviais destruídos no estado paulista. Para falar sobre os prejuízos e também quais as medidas que estão sendo tomadas para diminuir os danos e apoiar os produtores, eu converso agora com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo, Tirso Meirelles. Bom dia, Tirso. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. O prazer é todo nosso falar com você e com todos os teus telespectadores. Um bom dia. Bom dia, Tirso. Olha, é uma situação triste, né? A gente que acompanha de perto o agro vê realmente o drama dos produtores, não só dos produtores, inclusive centros importantes de pesquisa também foram atingidos com várias mudas experimentais, com novas variedades de cana, por exemplo, sendo danificadas. Então, é uma perda muito, muito grande. Que tipo de apoio o produtor pode receber? O que está sendo feito nesse sentido, Tirso? Hoje nós temos praticamente 1.200 instrutores do Senar e da Federação. Nós temos passado uma instrumentalização para que eles pudessem visitar as propriedades que tiveram problemas, principalmente as pequenas e as médias propriedades, e que acompanhasse todo esse invólucro que está acontecendo com as queimadas, principalmente porque nós ainda teremos aí mais 20 dias secos e que é muito complexo ainda o problema da queimada. Nós tivemos aí um fato relevante, Kelly, que a gente precisa fazer e relatar. Nós tivemos um inverno, uma seca muito grande, nós tivemos geada, né? E tivemos fogo agora. Esse fogo, pela a longevidade dele, pela distância dele, quase 400 quilômetros, você vê que não foi um fogo natural. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um fogo criminoso. E isso afetou todo o setor produtivo, principalmente da cana-de-açúcar. Mas esse prejuízo que nós estamos contabilizando, que chega a mais ou menos quase R$1 bilhão, nós não estamos computando ainda, Kelly, maquinários, tratores, semovente, que seriam os animais, e pior ainda, que é uma coisa que não dá para recuperar, que é a nossa flora e a nossa fauna. Essas são grandes perdas a nível da sociedade. Então é por isso que nós temos de ficar muito atento. O governador tomou as medidas necessárias, fez o gabinete de emergência, participamos junto ao governo de todas essas ações, entramos em contato com o nosso comandante do Exército, o general Amin, que esteve prontidão na região do interior, como também o tenente brigadeiro Damasceno, pela Força Aérea, levando aviões para que pudesse ajudar nesse contexto como todo. Mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos uma sorte peculiar que no domingo, depois de toda essa devasta, nós tivemos uma pequena chuva que ajudou a amenizar o processo como um todo. Pois é, Tirso, mas ontem, antes de ontem, muitas cidades do interior paulista ainda enfrentavam, né, muita queimada, né, muita fuligem. Então, eu imagino o desafio, inclusive, para as equipes de realmente continuar fazendo esse monitoramento, né, em cada propriedade, até para ver realmente a dimensão desses prejuízos que devem continuar, como você já apontou. O tempo continua muito seco, setembro com quase assim, sem previsão de chuva, né? Hoje, Kelly, nós temos uma vantagem do seguinte: os produtores rurais, eles sempre tiveram aí a planificação pelo Senar. Nós temos uma cartilha que nós orientamos muito a prevenção contra acidentes. Mas o aspecto todo, como foi uma devasta muito forte e entraram muito nas nossas APPs, que são as nossas reservas legais também, onde nós temos a flora e a fauna, é essa parte que foi realmente grande danificada. Mas o aspecto todo agora com nossos instrutores e o produtor rural, junto com as brigadas, junto com os bombeiros,
hoje está sob controle as queimadas. Então, quando você vê um fogo acontecendo, nós rapidamente conseguimos abafar esse fogo e não criar mais uma consolidação do processo como um todo, porque ele está separado da distância um do outro. Não existe aquela continuidade que ocorreu nesse período que devastou mais de 8.000 propriedades, né? Exatamente. Em relação à cana-de-açúcar, acho sempre importante a gente pontuar que há muitos anos o produtor não faz a queima da palha para colheita, né? E quando acontece isso, ou seja, a queima da palha, isso também prejudica, porque a colheita ela tem que ser agilizada, ela tem que ser mais rápida, não é isso, Tirso? Exatamente. Já fazem mais ou menos 13 a 14 anos, Kelly, que nós não queimamos cana. Isso foi uma revolução muito grande. Nós tivemos de fazer investimentos grandes, como também as usinas também, por causa das coletadeiras de cana, que realmente os valores eram muito altos na época. Hoje ainda são, mas não tão alto quanto naquela ocasião. E naquela ocasião, quando você punha fogo, você tinha de ter um preparo muito grande, porque você tinha de colocar o fogo contra fogo, porque um apaga o outro. Então, hoje, mais de 15 anos, de 14 anos por aí, nós não temos queima, mas nós estamos muito preparados. Você tem as brigadas, você tem as usinas que são muito preparadas. O governo do estado liberou mais de 200 caminhões-pipa para o interior do estado nesses últimos 2 anos. Então, quer dizer, nós estávamos muito preparados, mas não preparados para receber um fogo criminoso, da forma que foi feito ao mesmo tempo, com a rapidez que foi e que prejudicou a nossa produção. Você pega a cana-de-açúcar, muitos já tinham colhidos, e ao você colher e você pegar o broto, você perde o broto. Então, muitos vão ter de arrancar a cana, porque, como você sabe, ao você fazer um corte, você consegue 5, 6 cortes, você não precisa tirar aquela raiz que existe quando você faz o corte. Agora você vai ter que tirar. Então, existe um custo maior sobre isso, além da pecuária de leite. Nós tivemos um custo nas pastagens, porque as pastagens também foram queimadas e prejudicaram muito a produção do leite e da pecuária de corte. Com certeza o produtor vai precisar de um apoio especial, né? Afinal de contas, é um prejuízo danado. Que tipo de mecanismo o produtor hoje pode contar, hein, Tirso? Hoje nós estamos com nossos instrutores levantando esses prejuízos todos. O governo do estado já liberou 110 milhões de reais para que possa ajudar os produtores sobre o subsídio do seguro, né? E como também uns 100 milhões de reais para ajudar nas próximas etapas para as futuras produções. Esses são os pontos importantes. Nós encaminhamos um ofício ao governador, pedindo que criasse um conselho urgente com os produtores rurais, porque hoje nos alertou muito, Kelly, porque da forma que ocorreu esse fogo criminoso, nós temos de estar muito atento, porque anteriormente, quando você tinha a queima da cana, você queimava a palha, punha fogo contra fogo e apagava o fogo. Agora, pelas máquinas, você tem uma quantidade de palha muito grande no campo. Então, quando alguém acende um fogo ali e pega esse vento de agosto, lastra como se fosse uma gasolina. Então, nós temos de nos preparar, criar meios específicos, junto com a defesa que o governo tem, a defesa civil, junto com os produtores rurais, para que a gente evite que esses crimes que ocorreram da queima desse ano não ocorra mais e a gente nos precafeie sobre esse processo. Você tocou num ponto muito importante, Tirso, porque as mudanças climáticas já chegaram. Então, a partir de agora, é preciso agir de uma forma diferente, pensar de uma nova forma, de maneira estratégica, para poder realmente se preparar melhor. Afinal de contas, eu imagino que a gente vai ter que enfrentar muitas ocorrências, né? Claro que acontecem incêndios criminosos também, isso precisa ser investigado e punido, enfim. Pessoas foram presas, inclusive, né? Mas é preciso criar realmente uma estrutura para a gente poder administrar melhor situações como essa. É verdade. Eu aproveito aqui, Kelly, pela tua audiência e por você é uma repórter extremamente profissional, inclusive recebeu uma premiação aí pelo seu belíssimo trabalho. Nós também estamos solicitando aos produtores para que eles possam fazer o BO, boletim de ocorrência, sobre esse crime que ocorreu
na vegetação, porque a responsabilidade hoje da nossa PP e da nossa reserva legal é nossa. Então, 20% das nossas reservas foram atingidas e nós temos que fazer um BO para que a gente não seja multado. É isso que nós temos conversado com o governo do Estado, para que nós não tenhamos penalidade nesse processo, porque foi criminoso, né, para que a gente possa proteger a nossa fauna, possa proteger todas essas reservas. Para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo hoje nós temos a obrigação de deixar 20% de reserva legal. Hoje nós já estamos chegando a 26%. Isso é um trabalho em conjunto entre os municípios, entre o governo do Estado e os produtores rurais. Para você ter uma ideia, nesses 66% de área preservada florestal do Brasil, 26% desse total são os produtores que preservam gratuitamente nesse processo como um todo. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Nós temos aí um trabalho muito grande sobre o crédito carbono, onde estamos esperando o Congresso finalizar a lei agora no segundo semestre, para que nós possamos criar as condições mais específicas e conservar o nosso meio ambiente. Nós somos o único país que tem um código florestal e nós conseguimos demonstrar e estamos facilitando a demonstração pelo aspecto da rastreabilidade da nossa produção, mostrando a produção nossa sustentável, que é por essa razão de nós termos um código florestal tão rígido quanto tem no Brasil. Pois é, respeito ao meio ambiente, né, a produção sustentável são pontos muito importantes, fundamentais e que o Brasil tem realmente como pontos de referência, né, Tirso? Inclusive quando vai exportar. Sem dúvida. Esse é um fator importante, onde hoje nós temos uma discussão muito grande sobre aquela proposta do Mercosul e a União Europeia, onde que a partir do ano que vem terão várias dificuldades aí por causa das mudanças que eles fizeram lá, tentando prejudicar as exportações dos produtos brasileiros. Nós estamos demonstrando efetivamente da consolidação, da sustentabilidade dos nossos produtos, para que nós possamos dizer, porque hoje, para você ter uma ideia, Kelly, 74% de toda a produção nacional fica no Brasil. Então, nós temos uma responsabilidade com nossos consumidores brasileiros e o restante a gente exporta. Exportamos com qualidade, com sustentabilidade, que é o que o país hoje faz com muita tranquilidade. Para você ter uma ideia, hoje a matriz energética brasileira é 47% da matriz energética limpa, 47% de tudo que nós produzimos de energia é limpa, é renovável. O mundo é 13%. Uma ideia. É muito abaixo do que o Brasil faz hoje. Mas nós temos de demonstrar cada vez mais o que a gente tem feito de sustentabilidade, o que a gente tem feito de ESG, para que realmente a sociedade mundial possa reconhecer o trabalho e o esforço dos produtores tem feito para o trabalho de sustentabilidade a nível Brasil quanto no mundo. Como você sabe, nós tivemos aí um crescimento de teor de temperatura, passamos para 1,6, nunca chegamos a uma temperatura tão elevada dessa no mundo, né? E nós hoje preservamos 66% das nossas florestas. Para você ter uma ideia rapidamente, Kelly, nós temos há praticamente 50 anos atrás, nós tínhamos 9% da floresta mundial. Hoje nós temos 33%, 31%, 33% do mundo. Nós preservamos as nossas florestas, vamos preservar, porque nós temos com sustentabilidade, não precisamos derrubar uma árvore sequer, temos 40 milhões de hectares para aumentar a produção sem afetar nenhum tipo de qualquer outro setor da pecuária de leite, pecuária de corte, sem nada. Então, o Brasil realmente é o celeiro do mundo, mas precisamos ter as condições efetivas de rentabilidade para o produtor e manter o produtor na atividade. Exatamente, né? Até porque as mudanças climáticas, elas não acontecem só aqui no Brasil. Né? O mundo todo sente, produtores em vários cantos do mundo também sofrem com os impactos. Então, como a gente lida com isso, né? De forma a apoiar o produtor nessa produção sustentável, seguindo realmente todas as recomendações ambientais. E a gente sabe que a gente dá conta, inclusive investindo em ciência e tecnologia para produzir mais na mesma área. Enfim, são ferramentas estratégicas que vão garantir, com certeza, alimentos para nós brasileiros, mas como você disse também,
para o mundo todo. Acho que é uma questão de realmente agora a gente reorganizar, planejar como a gente segue a partir daqui, porque as mudanças chegaram. Tirso, sempre é muito legal te ouvir, você sabe que esse aqui é um espaço aberto, nós estamos aqui sempre abertos para ouvir toda a equipe, porque afinal de contas a gente precisa, quando a gente se alinha, a gente analisa e chega em novos avanços e traz também as novidades aqui para quem acompanha o Record News Rural. Muito obrigada e um bom dia para você. Kelly, eu que agradeço, aproveito para agradecer aí os telespectadores e, em suma, nesse trabalho todo, você é uma defensora e a luta nossa é para que a gente possa ter uma segurança alimentar para a nossa sociedade, para o mundo. Eu que agradeço você por esse espaço que você está cedendo para nós e levando essas informações tão importantes para os nossos produtores e para a nossa sociedade. Muito agradecido. Obrigada, Tirso, mais uma vez. Um bom dia para você. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.